A paz do Senhor, irmãos. Amém. Qual é o texto que a gente vai usar? Vocês já sabem? Poxa vida, o líder de missões tem que falar o texto do culto de missões, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos daquele jeito, hein? Bora lá? De pé? Bíblias na mão? Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Bem curto e rápido, pode se assentar, fique à vontade. Esse é o nosso texto base, né, que nós estamos aí explanando durante os cultos de missões, né? Vai ser esse ano todo, Agostinho? Durante o ano todo. Então é uma alegria para a gente, né? No meu caso não é tão feliz, né? Porque muitos outros pregadores renomados vieram aqui, né, e pregaram em cima desse texto. Então aí a gente fica meio sem opção, né? Mas eu tenho algo de Deus para vocês nessa noite, né? Porque a palavra é dele, não é minha, né? Os demais que pregaram também não pregaram nada deles, pregaram tudo de Deus. E a palavra de Deus, ela jamais volta vazia e ela é infindável. Tem gente que acha que termina lá em Apocalipse, né? Termina não. Vai mais além, vai estar com ele na glória, e diz que é vida eterna. Imagine só, aí você vai poder ouvir Deus falar pessoalmente, amém? Gente, aqui nós temos um texto, um versículo no caso, e um texto no capítulo 4, que nos remete a missões, né? Ele nos dá algumas indicações de como fazer missões. Mas o que é fazer missões? O que é missão? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então nós estamos vendo que não é brincadeira, né? Fazer missões não é para qualquer um. É algo que se precisa de destreza, né? Se precisa ter preparo. Não é qualquer um que vai chegar e vai sair fazendo missões por aí e está tudo certo. Não, não é desse jeito. Por quê? Porque para fazer missões nós precisamos de alguns itens para poder fazer. Nós precisamos de alguns itens para poder estar executando. E o primeiro deles, se o Google deixar, né, que fica abrindo aqui, é interesse. Para fazer missões, a primeira coisa... mas tem gente que já pensou, poxa vida, eu achei que para fazer missões, a gente primeiro tinha que ter o aval de Deus, né? Calma, não seja tão radical, né? Isso é o fundamental. Mas nós precisamos de alguns itens. E o primeiro deles que eu disse é interesse. Por que interesse? Vamos tentar encontrar dentro de Neemias, porque o texto nos leva a isso. Então vamos lá em Neemias 1, no versículo 2, e vamos ver se há interesse. Neemias 1:2, como diz o pastor Davilson, né? Se você tiver com a Bíblia fechada, já está em pecado, então, né? Todo mundo já sabe, não precisa falar, né? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar a palavra de Deus para poder explanar. Em Neemias 1 diz o seguinte, 1:2: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a primeira coisa para se fazer missões é ter interesse.
Porque Neemias, como a gente vai ver um pouquinho aqui para frente aqui, se você já leu durante esses cultos de missões, né, teve o interesse de procurar algumas coisas, você vai ver que Neemias era o copeiro do rei, né? Então, tipo, ele teve o interesse porque ele encontrou um irmão judeu de Judá. E ele perguntou, ué, e aí, cadê a galera? Cadê o meu povo? E não encontrou ninguém. E a notícia que veio é, poxa vida, os irmãos do Vitória Régia, metade está para lá. E a outra metade está para cá. Os irmãos estão tudo espalhados, estão tudo com problema. E a maioria deles não podem nem congregar mais. Por quê? Porque os muros do templo deles foi derribado. Aí, um de nós se compadece com a situação e cria o interesse. Então, para se fazer missões, você primeiro precisa se interessar pela obra de Deus. Porque sem interesse, meu amigo, minha amiga, você não vai para lugar nenhum. Meu irmão e minha irmã, Deus se interessou por nós, né? Se Ele não tivesse se interessado por nós, hoje nós estaríamos em qualquer lugar, menos aqui. Menos aqui. E olha que tem lugar para ir, hein? Muita gente por aí olha e diz para a gente que vai fazer o que lá? Eu já ouvi várias vezes. Ué, vai fazer o que lá? Num domingo à noite, né? Só que elas não querem ouvir a resposta. Porque a gente vai dar a resposta e hoje tem um tal de nego se magoar com as respostas da gente, né? Mas a gente explica o que a gente vai fazer. Eu vou servir a Deus, vou louvar a Deus, porque Deus é bom para mim, Ele me escolheu primeiro, e você não sossega só com isso. E você começa a usar tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida cristã, né? E a primeira coisa que a pessoa fala, tranquilo, então, vai lá louvar a Deus. E te deixa. Ela não teve o interesse, mas quem vai botar o interesse dentro dela é o Espírito Santo, né? Mas você fez a sua parte. Então nós vemos aqui que, para nós termos interesse, a gente precisa saber a quem nós louvamos, para que nós louvamos e o que vamos fazer dali para frente. Então isso é muito importante. E para nós, os evangélicos, missão significa propagar o evangelho de Jesus e falar da salvação por Ele proporcionada. O missionário evangélico é aquele que tem a missão de divulgar a fé em diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. Automaticamente eu entendi que todos somos missionários. Não é um título que vai me fazer missões. Se todos somos missionários, por que não pregamos? Se todos somos missionários, por que não abraçamos a causa? Por que não nos compadecemos com os irmãos do nosso derredor? Falta alguma coisa, né? Exatamente. Em alguns de nós, ele está lá, mais aguçado. Em outros está adormecido. Mas hoje nós vamos acordar o seu interesse, para que você também esteja engajado em missões, para que não continue os 360 mil, para que esse número venha diminuir para 200 mil, com a nossa ajuda. Porque se uma pessoa, uma só, resolver se interessar a começar a propagar, o contágio é grande. Vocês acham que o Covid contagiou muita gente? Se você olhar os dados aqui no Brasil, né, dá uma porcentagem muito baixa, né? Existem emissoras aí que tendem a alavancar os números. Mas se você fazer uma conta de 220 milhões, entendeu? Para a quantidade que foi infectada, entendeu? Você olha e fala assim, oxe, não é tão brabo assim. Brabo é um evangélico com interesse. Porque ele quer passar justamente aquilo que ele ganhou de graça. E ele quer que a outra pessoa também tenha e sinta o que ele sente. Esse é o brabo. Covid não é nada. Você imagina se você hoje decidir sair daqui e começar a propagar o evangelho. Eu fiquei com vergonha, sinceramente. O dia que veio, me ajuda, pastor, eu esqueci o nome do menino, que veio aqui fazer
o nosso jantar de casais. O Clevinho. Eu fiquei com vergonha na hora que ele disse o número de habitantes do Vitória Régia. Que ele chegou aqui e disse, eu pesquisei e vi que tem 100 mil habitantes. Automaticamente eu fiz uma conta, 100 mil habitantes, 100 cadeiras que não ficam ocupadas. Aí eu falei assim, Jesus, como nós estamos falhos. É bem fácil fazer a conta, né? A gente está devendo muito. A gente deve demais. Nosso interesse está muito baixo. Nós precisamos botar interesse nesse povo. Eu preciso estar interessado. Você também precisa. Todos nós precisamos. Porque o pensamento é um só. É um pensamento só. É o reino. É o reino de Deus. Então, o primeiro item é o interesse. Por quê? Propagar o evangelho de Jesus e falar da salvação por ele proporcionada. E a gente viu que Neemias aqui, né, ele tem o interesse, ele se interessa. Mas olhando um pouco mais para frente, a gente precisa entender também que não é só um interesse que vai fazer com que nós nos movamos, com que nós mudemos o nosso passo, a nossa localização. O interesse é um dos ingredientes, mas aquele que tem interesse, ele também precisa de um propósito, porque se ele tem interesse, ele precisa saber onde é que ele quer chegar. E propósito nós vamos encontrar em Neemias 2, 4 e 5. Vamos lá? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Achou o propósito, né? Encontramos um propósito aqui. Automaticamente, uma pessoa interessada, com um propósito na mão, começa a se alastrar. Agora, essa pessoa, ela está engajada, totalmente engajada. Nosso propósito: Jesus é o autor da fé e da igreja. Ele disse que ia fundar a igreja, que até então não existia. Antes de Jesus, não existia a igreja. Ele é o fundador. O Agostinho acabou de falar aqui. Cabeça. Ele escolheu 12 homens e lhe ensinou como anunciar o evangelho. E capacitando eles com o poder do Espírito Santo, os mandou que fosse pelo mundo inteiro pregando sua palavra. Encontrou um propósito. Encontrou um propósito, interessado, e começa-se a fazer algo. A movimentação para missões começa dentro de você. Dentro de você, e começa a sair para fora, a contagiar os que estão do seu lado. Automaticamente você começa a ter ideias e a indicar itens para que sejam trabalhados. Gente, toda vez que você achar que você não vai conseguir algo, primeiro você vê se você está interessado. Se você estiver interessado, você veja qual é o propósito disso. Se esse propósito é para o reino de Deus, amigo, vai na fé. Se lança, se joga. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né, Mazé? Se é hoje, é hoje. Então, mantenha-se no propósito. Não tente deixar as coisas para amanhã eu vejo, amanhã eu tentarei, amanhã ela virá de novo. Às vezes, você tem uma chance só para levar a palavra de Deus a uma pessoa. E às vezes é só você que está destinado a falar com aquela pessoa.
e você deixa passar. Deus vai trabalhar para que essa pessoa ouça, mas se estava incumbido a você, por que deixar passar? Por que esperar para amanhã? Por que não fazer o que, segundo o que nós lemos aqui, o seu interesse, do dia que você se batizou e você entregou a sua vida para Jesus, você disse que ia fazer? O seu interesse era louvar a Deus, o seu interesse era que todo mundo também conhecesse esse Deus grandão que nós servimos, e aí você deixou passar, porque nesse dia você não estava bem, nesse dia você achou que hoje eu estou na bad, hoje eu estou mal. Se eu fosse falar para vocês a quantidade de dias que eu estou mal, eu mentiria para vocês, porque nem um dia eu estou mal. A minha filha não deixa eu ficar mal, ela sempre me põe para cima, porque eu sempre olho para ela e falo assim, que presente Deus me deu, que alegria. Então eu estou sempre feliz, porque Ele me deu alguns itens, ao qual eu olho e na hora eu já bato o olho e falo assim, eita, que propósito, né? Eu tenho o propósito de criar essa menina, até daqui a pouco, né? Porque é difícil, mas eu tenho o propósito de criar ela, eu tenho o propósito de deixar ela encaminhada, eu tenho interesse que ela tenha um bom casamento. Aqui não tem, né? Mas nós vai encontrar, né? Tá fraco. Se a gente não evangelizar, se a gente não pegar a missão de verdade, como é que nós vai trazer aqui, né, um pretendente para minha filha, né? Tá difícil, entendeu? Os que aparecem aqui, a mulherada, pega. É você mesmo, Lucas. É você mesmo. A mulherada vai, pum. Então, eu preciso entrar no meu propósito de o quê? Evangelizar, para que homens de Deus sejam criados. Porque homens de Deus não brotam do chão, né? O primeiro que fez não deu certo, né? Brotou do chão, fez a terrinha lá e tal, era Adão, não deu certo, né? Então, tipo assim, não brota do chão. Homens de Deus são criados, são moldados, entendeu? De acordo com a nossa pregação, de acordo com a nossa explanação, de acordo com o nosso interesse e de acordo com, nesse caso aqui, o meu propósito. Mas isso só vai acontecer se, mediante o meu propósito, eu criar o quê? Estratégias. Como que missões pode vingar, vamos dizer assim? Na verdade, ela nunca vai acabar. Mas, usando um palavreado diferente, como que missões vai vingar? Porque às vezes ela pode ser fraca aqui, mas ela é forte a 2 quarteirões daqui, no qual lá eles mandem missionários para fora, mas é 2 quarteirões daqui que está fazendo lá. Então, tipo assim, se nós não vamos para fora, vamos fazer aqui, vamos estar aqui. Então precisamos criar estratégias. E estratégias nós vamos encontrar em Neemias 2, 7 e 8, que está escrito assim: e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que eu permita passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Opa, legal. Quando a gente começou a falar em criar estratégia, os versículos terminam em porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então vamos lá. Poxa vida, Deus está nesse negócio? Poxa vida, está aqui. Se você quer a confirmação das coisas que você está fazendo, fica tranquilo, meu irmão. Se você está a fim de trabalhar para Deus, isso já foi confirmado. Não precisa ficar, eu vou ver, eu vou isso, Deus tem que falar comigo, Deus tem que aparecer aqui, Deus tem que descer na carruagem de fogo de Elias para comprovar que Elias também foi, entendeu? E ainda mais não sei quantos arcanjos juntos. Não, esquece. A palavra de Deus, ela já te dá autoridade para você fazer isso. Então, crie as suas estratégias, já sabendo que Deus está no negócio. Tem muito pregador que fala para ele, que Deus está nesse negócio. Que novidade, né, velho? Deus está no negócio, sim. Entendeu? Pasme você. Quando você abre o olho lá de manhã, entendeu? Você fechou no dia anterior. Quando você fechou, Deus já estava cuidando. Eita, que amanhã vai ser, hein?
esse brabo vai levantar, entendeu? E amanhã ele vai falar no meu nome, ele vai falar do meu filho, ele vai falar das boas obras que eu fiz. Então Deus já está te abençoando. Você só não usa a bênção se não quiser, entendeu? E bênção não é acumulativa, tá, irmãos? Aprenda isso. Não existe acúmulo de bênção. Você acha que tipo assim, eu não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã, não vou fazer amanhã, e se Deus está me abençoando, entendeu? Todos os dias, depois eu vou lá no caixa eletrônico do céu, passo o cartão, e aí sai todas as bênçãos de uma vez. Você não suportaria receber todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida de uma vez só. É por isso que é um dia após o outro. 9 meses, né? Para chegar a bênção. Imagina se fosse num dia só. Tem mulher aqui que já olha e fala assim, meu Deus do céu. Por isso que são 9 meses. Preparação. Aí vem a bencinha. Está perdido. Mas, em nome de Jesus, tudo certo. Mas, você não pode receber as bênçãos de uma vez só. É uma bênção de cada vez. Sabe por quê? Porque as bênçãos suas são o quê? Experiências. Na maioria das vezes você olha para uma bênção e você não a reconhece. Deus bota um vizinho tribulado do seu lado. Aí você fala, Jesus, é um castigo. Não é, meu amigo, é uma bênção que vai tratar você. É uma bênção que vai fazer com que você mude as suas atitudes. Traz aquele que justamente que você não tolera, né? Aquele negócio que você não suporta numa pessoa, o seu vizinho tem. O seu amigo da escola tem. O seu amigo do trabalho tem. E aí bota bem do teu lado. Às vezes bota ele para te liderar. Ou às vezes você que lidera ele. Aí você fala, Jesus, estou perdido, né, Fran? Estou perdido. Como é que eu vou trabalhar com um tribulado desse aqui? E às vezes você fala assim, Deus me castigou. Não, Ele não te castigou. Ele te abençoou. Porque a bênção vem um dia de cada vez. Vem com estratégia. Estratégias de Neemias. Se você dá uma olhadinha no texto, você vai ver ali, ele vai lá e pede as cartas. Chega para o rei já, então, liberou eu, estou liberado, então, Deus já abençoou você. Deus já está nesse negócio, entendeu? Aí você começa a pedir para Deus estratégias. Você vai pedindo. Ele vai falar com você, de uma forma ou de outra. Ele fala com a gente o tempo todo. Às vezes a gente não quer ouvir, né? Faça tal coisa. Aí você fala assim, não, eu queria fazer do meu jeito. Pode fazer, não tem problema. Vai dar errado e você vai consultar Deus de novo. E aí você vai falar, é verdade, Deus disse que era de outro jeito e você vai fazer. Fica tranquilo. Isso aí, né, para nós que é um pouquinho mais velhinho, mais antigo, a gente já sabe como é que é, né? Então, muitas das vezes você vê um crente fazendo tal coisa e fala, aquele lá é doido, por que está fazendo aquilo? É porque ele ouviu Deus na primeira. Deus falou com ele já, tranquilo, Senhor, é desse jeito mesmo, vamos lá, vamos fazer. Porque ele já sabe que não vai adiantar ele mudar de rota, não vai adiantar querer entrar dentro do peixe. O final é Nínive, então vai ter que fazer. Vamos evitar o peixe, né? Bobagem, deixa para lá. Então você vai vendo que ele pede as cartas, primeiro, para ele poder cruzar as terras. Chegando lá, o que eu faço? Então, isso são criar estratégias. O que eu faço quando eu chegar lá? Né? Poxa, eu preciso construir um alojamento, eu preciso me virar. Então, eu já quero uma carta para poder comprar madeira. Toda vez que você resolver fazer missão, meu irmão, não pense que fazer missão é a coisa mais simples do mundo, que é só você chegar na igreja e falar, eu sou um missionário, e agora vocês vão me mandar para a África. E lá na África eu vou comer aquelas comidas ruins deles lá, entendeu? E depois vou vir aqui, voltar aqui para a igreja para contar a história de como é. Não tem nada a ver com isso. Porque muitos missionários eu já vi, fui para a África, me diverti, pagou R$4.000 na passagem, aí chegou lá, ele comeu do bom e do melhor, ele só experimentou o que o pessoal comia no local, porque, eu vim até aqui, vamos comer esse treco aqui, né? Vamos ver como é que é, para mim ter experiência para me contar. Essa que é a grande verdade. Eu já ouvi um monte. E não tem nada a ver com isso. Ser missionário é compadecer do próximo. Ser missionário é, como dizem por aí, comer 1 quilo de sal com aquele que você foi. E na maioria das vezes, você vê as pessoas querendo ser missionários para poder viajar. Pasmem. Isso é uma grande verdade. Tem um monte por aí. Que a última coisa que ele quer fazer é missão, mas ele quer viajar, ele quer conhecer o mundo, entendeu? Então ele se engaja
Entendeu? Então, se não tiver gente preparada, se não tiver gente que cria estratégia, gente que filtra, se não tiver gente que tem planos, caímos nisso. Então, não tem nada a ver com viagens, não tem nada a ver com passeio, tem com o que você sentir a dor do próximo. Eu estava ouvindo um irmão contando um testemunho missionário. Alguns aqui vão lembrar que no local que ele foi, uma colher de café custa uma base de uns R$30, convertendo o dinheiro. E a pessoa usa aquela colher de café e passa várias vezes, porque não tem dinheiro. E a pessoa tinha o dinheiro e falou assim, não, eu vou lá comprar essa colherzinha de café, porque aqui já estava sendo passada lá, já estava um tempão. E ele vai lá e compra, e a pessoa fica muito feliz. E ele comprou com o dinheiro dele, mas ele usou isso para quê? Para poder falar de Jesus, ele se chegou. Porque quando você... Gente, não adianta, o mundo ele é feito de trocas. Eu estava conversando até com a minha esposa hoje no carro, falei assim, o mundo é feito de interesses. Tudo é uma questão de interesse. Se eu quero ser salvo, entendeu? Eu tenho que fazer algo. Entendeu? Se eu quero que o meu irmão seja salvo, eu também tenho que fazer algo. O irmão que quer ser salvo também tem que fazer algo. Entendeu? Nós nos casamos por interesse, nós temos amigos por interesse, nós estamos na igreja por interesse. Porque nós sabemos que tem um Deus que deu a sua vida na cruz por nós, e que o sangue dele nos salvou. E aí, por esse interesse de viver eternamente com ele, eu quero ver muito. Né? Tem um louvor que fala, né? Eu quero ver tua face, eu quero ver tua face. Eu quero, né? Eu sou muito curioso, porque até hoje só pintam aqueles borrão lá, e a gente olha e fala assim, né? A gente vai ter uma surpresa. Mas é um interesse, eu tenho um interesse, eu quero saber como é que é Jesus, eu quero saber como ele anda, eu quero saber como é que ele fala, eu quero saber como é que ele se parece. Eu olho no desenho do Apocalipse e eu falo, não é. Não é que eu só acredito vendo, é que eu quero ver, essa que é a questão. Não interessa como ele vai me parecer, eu quero estar lá, porque só tem um jeito de eu ver, é eu estando lá. E esse é o meu interesse, eu quero estar lá com ele. Então você começa a analisar as coisas, e aí você vê que muitas pessoas não criam planos, não criam estratégia, e só falam assim, vamos fazer. Beleza, vamos fazer. Se ele faz isso, a primeira coisa, quando ele pede a carta para atravessar, a gente vai ver mais para frente que justamente eram as terras de quem? De 3 caras. Que deram trabalho até umas horas. Se a gente for olhar um pouquinho para frente aqui no texto, a gente vai olhar o nome dos cidadãos. Alguém leia para mim. 4:1. O nome do primeiro bandido. Sanbalate. Né? Então, olha só, ele precisava passar pelas terras. E esses caras eram os que estavam lá, que governavam lá. Nós temos Sanbalate, nós temos Tobias e nós temos Gesem. Né? Então, tipo assim, nada vem sozinho, né? Vem tudo acompanhado. Logo é 3, os caras vêm de tropa. Então, tipo assim, se ele não tem as estratégias, como é que ele vence logo de cara 3 inimigos? Não eram só 3, tá, gente? A gente vai ver que logo ali para frente forma-se um exército para poder atacar, para fazer e acontecer. Mas o problema desses caras aqui é que eles têm algo diferenciado. Então, se você não tiver estratégia, você vai parar muito rápido. As missões que você pretende fazer, entendeu? Vão estar que nem os muros de Israel. Vai estar, de Jerusalém, vai estar derribado. Vai ser derribado muito fácil. Porque esses 3 caras, eles têm um poder muito usado hoje em dia. A gente vê na televisão, a gente vê na rua, a gente vê em militância. Chama-se poder da persuasão. Eles não estão atacando diretamente a Neemias. Eles estão atacando ele no subconsciente. Ele está debochando. É o que muito crente já sabe o que é, né? Quando você quer fazer algo, a galera lá de fora debocha da gente. Nos chamam de loucos e assim por vai, né? É muita coisa que falam por aí. Mas olha só, eles estão usando justamente isso. Eles fizeram uma coisa que, se você analisar no texto,
Qualquer pessoa que não esteja preparada, que não esteja com as suas estratégias em dia, que não esteja com foco, desistiria. Que não tem propósito, não tem interesse, desistiria. Entendeu? Eles começam a atacar e eles começam a dizer assim, ó: estava com ele Tobias, o amonita, isso está no 4:3. E disseram ainda: que edifiquem. Vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Então, tipo assim, na boa, uma raposa derrubar um muro de pedra, ele está dizendo que o muro é muito fraco. Ele está dizendo que a nossa fé é muito fraca. Ele está dizendo que onde a gente está querendo construir, a nossa base é fraca. Ele está dizendo que nós somos fracos. Então, quando a gente fala de fazer missões, ou a gente tem uma base consolidada, ou então a gente nem começa. Não é que a gente para, a gente nem começa. Então, se você analisar bem, Deus está nesse negócio. Então, a tua base é forte. Mas lá fora, vão dizer para você que você não vai conseguir, não vai dar certo. Vão dizer para você que você não é capaz. Vão dizer para você que qualquer que chegar à tua frente vai tirar o teu foco. E a gente sabe que muitas dessas coisas vão aparecer, muitas dessas coisas vão estar no nosso caminho, mas você criou a estratégia. E como dizia meu pai, enquanto descansa, carrega pedras. Como entender isso em missões? Como que eu posso entender? Enquanto secularmente você trabalha, estuda, ou até mesmo em sua diversão, você fala de Jesus. Enquanto descansa, carrega pedra. Melhor jeito, porque enquanto eles estavam zombando de Neemias estava fazendo o quê? Só nas estratégias dele, pegando a galera para trabalhar. Porque o nosso texto base diz que o coração do povo se inclinava a trabalhar, e foi do nada, né? O pessoal resolveu que não, vamos construir um muro mesmo. Estava todo mundo já daquele jeito, os muros derrubados há muito tempo. Do nada eles resolvem? Não, Deus estava no negócio, começa por aí. E Neemias vem com uma estratégia melhor do que a deles. Dentro do texto aqui vai dizer para a gente que ele vai nos magistrados, nos caras de mais alto escalão ali dentro, porque por mais que estivesse tudo danificado, e o pessoal estivesse, vamos dizer assim, sofrendo muito, tinha a galera mais instruída. Ele vai no magistrado. Então ele chega nos magistrados, troca uma ideia e fala para eles: olha, vamos construir um muro. E os caras falam assim: opa, não, vamos construir um muro. Vamos construir um muro, entendeu? Então ele pega já os cabeça. Aqui nós estamos falando de liderança, gente. Ele vai direto no ponto ideal. Da mesma forma, eu ia falar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não é, né? É o Sambalate aqui, com o Tobias, chega com a mesma estratégia. Pode ver, eles tinham estratégia. O inimigo tem estratégia, gente. O inimigo não está para brincadeira. Vocês acham que ele veio passar férias aqui? Não foi, ele não veio passar férias, não. Ele veio levar quem ele puder. Então o que acontece? Ele tem a mesma estratégia. Ele fala assim: então, as raposas vão derrubar teu muro é muito fraco, entendeu? Não vai adiantar, você não tem alicerce, tudo que você fizer vai cair. E a gente nem vai fazer nada, a gente só vai ficar olhando. Olha só, cara, se eu viro as costas, estou trabalhando à toa, vou embora. Entendeu? Essa que é a questão. Só que olha só o que ele faz. Ele chega nos magistrados e fala assim: então, é o seguinte, a gente vai pegar e vai construir um muro de volta. É um absurdo a gente ficar com tudo isso aqui derrubado. Vamos arrumar. Os caras olham para ele e falam assim: opa, alguém chegou com uma ideia legal. O cara veio com madeira, já construiu um alojamento, entendeu? O cara, esse é o cara. Vamos construir. Isso se chama contagiar. Contagiou os magistrados. O que acontece? Se os líderes estiverem engajados, eles vão engajar outras pessoas. Quando eles engajam outras pessoas, adivinha o que acontece com o trabalho? O trabalho flui. Por quê? Novas ideias aparecem. E quando novas ideias aparecem, as coisas tendem a crescer. Os muros tendem a levantar. E foi um contagiando o outro. Enquanto um está aqui de um lado falando não vai dar certo, e o outro aqui, bora, vai dar certo. Vocês precisam do quê? Madeira eu tenho. Eu tenho madeira, e pedra nós constrói, e a gente vai buscar. E aí a galera começa o quê? Começa a pegar a visão. Porque no meio não tem só os magistrados, tem os artífices, que são pedreiros, tem os que fazem os trabalhos manuais, que carregam os produtos, tem os carregadores. E aí você começa a ver um movimento, todo mundo sendo contagiado. Aí nós começamos a ver que a estratégia está dando certo. A estratégia está dando certo.
Enquanto secularmente você trabalha, estuda, ou até mesmo em sua diversão, você está falando de Jesus. É o que Neemias está falando, entendeu? Ele falou assim, cara, vai dar certo, vai dar certo. Ele começa a contagiar um ou outro, e aí cada um começa a pegar o seu trabalho para fazer. Ele criou a estratégia de chegar com a galera, e aí ele pega e faz o quê? Ele começa a dividir. Olha, metade vai para cá, outra metade vai para lá, outra metade vai para lá. Então, vai fazer o quê? O povo se dispunha, quem não tinha a destreza para poder construir uma parede, que seria o meu caso, né? Eu tinha que carregar pedra. O povo falava, eu carrego, eu vou carregar pedra. O povo se dispunha a carregar. E aí, as coisas começavam a acontecer. E o outro lado começou a ver o quê? Começou a ver que, cara, não está adiantando, o negócio está saindo. A estratégia do cara é mais forte que a minha. É assim que o inimigo vê, é assim que você começa a analisar por que o Islã, entendeu? Ele tem botado os cristãos para fora. A intenção deles é botar o cristão para fora, porque nós somos a maior ameaça que existe nesse mundo para o mundo das trevas. Nós somos a maior ameaça quando nós estamos engajados com estratégias, com propósito e com interesse. Para o inimigo, um cristão disposto já dá vontade dele bater em retirada. Um só. Entendeu? Aqui nós estamos em 100. É que as outras cadeiras ali não vieram, mas é 100. Nós estamos em 100 nessa comunidade. Imagine 100, gente. É muita coisa. O inimigo bate em retirada na hora. Sabe por quê? Ele não quer degladiar. Porque ele sabe que ele já perdeu. Então ele não quer se degladiar. Ele quer pegar fácil. Ele quer chegar, contar uma história e falar assim, ó, não vai dar certo. Olha, você não tem capacidade, você não pode. Me conta, vai começar por onde? Aí ele quer que você gagueje. Só para ele falar assim, tá vendo? Nem sabe. Ele quer que você desista antes de começar. Ele quer mostrar para você que você não tem estratégia. Só que mal sabia ele que você está carregado de estratégia, que você já pensou em tudo. Porque Deus, quando te dá um plano, presta atenção. Alguns aqui já tiveram essa experiência de tipo, pensei em fazer tal coisa. Você não pensou em nada. Deus te deu o plano. Quando Ele te deu o plano, entendeu? Você já veio com ele pronto. Você fala assim, dá para fazer assim, assim, assado. E se der errado, olha só que legal. Se der errado, eu faço isso. Foi você que pensou? Não foi. Deus te deu tudo pronto. Deus te deu uma estratégia para você trabalhar. E na maioria das vezes eu falo assim, no finalzinho, não vai dar certo. O que aconteceu no processo? Você não teve interesse, não teve propósito e não criou as estratégias. Deus já tinha dado tudo para você. Faltou só você juntar. Você não juntou. Mas, mesmo tendo as estratégias, o que você precisa? Conquistar parcerias. Para fazer missões, ninguém faz missão sozinho. Pronto, já vou entregar logo de vez. Ninguém faz missão sozinho. Ninguém sai para a rua sozinho para fazer missão. Sempre tem alguém na retaguarda. E o Agostinho vem falando disso há um bom tempo já. Ele vem falando aqui do Portas Abertas, ele vem falando para ajudar missionários. Nós temos muitos missionários, nossa igreja é uma das igrejas que mais tem missionário, se vocês não sabem, engajado em sistema. Nós passamos na Rede Globo, né? Falou aqui, eu vou falar também. Quando deu aquelas enchentes em Moçambique, teve uma das igrejas que caiu lá, que era Presbiteriana Renovada. Sabe quantos dias demoraram para construir a igreja? 40 dias a igreja estava de pé de volta, tendo culto. Não é que só estava de pé, tendo culto. E isso passou na Rede Globo. Quem fez isso? Foram os irmãos de lá? Não, foi as doações que partiram, engraçado, olha só, do Brasil. O Brasil é um dos maiores investidores, tá, na obra. Pelo menos estou falando aqui nós renovados, né? Nós somos muito investidores. Precisa muito mais. Mas nós somos. Então nós já começamos. Nós já temos o interesse. E já temos o propósito. Eu acho que estamos no meio do caminho, né? Porque falta criar estratégia e conquistar parcerias. Conquistar parcerias. Neemias 2, 18.
Diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aí, quando ele arrepanha essa parceria, aí não tem como segurar. Aí o muro começou a ser edificado. E esse muro sendo edificado, mexeu com o inimigo. O inimigo, vendo que as coisas começaram a complicar, já começou a tramar: vamos atacar, vamos invadir, vamos quebrar, porque o muro vai sair. O muro vai sair de qualquer jeito. A missão da igreja, em sua totalidade, para os irmãos leigos, para os irmãos com conhecimento, para quem faz parte do mistério, como também para quem faz parte da membresia, para solteiros, para casados, para homens e para mulher. Essa é a missão da igreja em sua totalidade em missões. É para todo mundo. É para todo mundo, conquistando parcerias. A gente pensa que conquistar parcerias vamos arrumar alguns empresários, de grande poder aquisitivo, para que nós possamos angariar fundos para poder mandar os nossos missionários para lá. Boa estratégia, top. Mas nós estamos falando aqui internamente. Nós estamos falando que a missão é da igreja em sua totalidade, para os leigos, para os que têm conhecimentos, os instruídos, para quem tem ministério, para quem só é membro, para homens, mulheres, solteiros, casados. Então é para todo mundo. Essa é a parceria que missões precisa para continuar. E depois de todos esses itens, o último é determinar o prazo. Eu tenho um amigo que diz que o que não tem prazo não acontece. Você pode ter todos os outros itens, mas se você não tiver um prazo para execução, sinto muito, a gente vai cair naquela: amanhã, e vamos protelando. Se a gente for analisar o texto, a gente vai ficar abismado com uma coisa, que para que tudo isso acontecesse, não é porque o prazo está aqui no final que ele não é tão importante. Mas se a gente for analisar o texto, a gente vai ver que o rei liberou Neemias por causa do prazo. A gente vai olhar ali, em Neemias 2:6. Em Neemias 2:6 diz o seguinte: olha só, o rei. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse: quanto durará a tua ausência? Ele não está preocupado com o muro, ele está preocupado com a ausência do Neemias. Quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Precisa ter prazo, gente. Então nós vamos fazer missões, nós vamos ter estratégia, nós vamos conquistar parcerias, nós vamos ter propósito, nós vamos estar interessados, mas nós temos que ter prazo, nós temos que ter um tempo limite. E aí você fala assim: tá, mas e aí? O que Neemias respondeu para o rei? A resposta dele foi determinante, Ele deu um prazo. E o prazo está em 6,15. Em Neemias 6,15, aí você vai discorrer o texto, você vai dar uma olhadinha, porque os próximos pregadores também vão discorrer aqui. Ele diz que assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Tudo que você for fazer na sua vida, na sua congregação, no seu trabalho, está aqui, meu irmão. Existe uma receita para você, existe uma receita para mim. Tudo tem que ter prazo. Não adianta você empurrar com a barriga: amanhã eu vou, amanhã eu faço. Você pode ter a maior estratégia do mundo, mas um dia ela vai acabar, porque as pessoas vão falar: esse cara não sabe o que faz. Essa pessoa diz que vai fazer, mas ela não sabe o que faz. Porque a pessoa vai ver que você não tem um tempo limite. Você vai ver que não tem um tempo limite.
Mas eu vou falar o prazo para você, para fazer missões. Existe um prazo. Vai ser até quando Jesus voltar. Então você tem o seu prazo para fazer missões. Quando Jesus voltar, você não precisará fazer mais missões, porque a tua missão vai estar completa. Cristo já cumpriu a missão dele. Ele só deixou a promessa: eu vou voltar. Eu vou voltar. Dizem por aí que nem o Filho do Homem sabe o dia que ele vai voltar, né? O que está escrito aqui na Escritura, quando ele estava aqui. Mas ele foi lá, pegou o livro, o pastor, né, deu uma explanação aqui de Apocalipse 5, que eu lembro, eu arrepio só de lembrar. Então, Jesus sabe quando ele vai voltar. Ele já sabe. Por quê? Ele foi assunto ao céu, ele está à direita do Pai, está com o livro na mão, já abriu o selo. Tudo tem prazo. A pregadora veio aqui e pregou na quinta-feira, dizendo que há tempo para todas as coisas. Poxa vida, se a própria Bíblia diz que tem tempo, então tudo tem prazo, meu irmão. Muitas das vezes você acha que você não é capaz, que você não pode. Você até está com tudo já organizado, você só não sabe quando é que vai acontecer. Sabe por que você não sabe quando vai acontecer? Você não determinou ainda. Determina quando você vai começar e já determina quando você vai terminar. Faça o propósito com o tempo. Não me interessa qual é o tempo que você vai definir, se é um dia ou se é um ano. Para Deus isso não vai fazer diferença nenhuma. A diferença é que Ele está no negócio. Então Deus tem um negocinho no coração dele chamado missões. Missões está no centro do coração de Deus. Então pegue todos esses itens e coloque em prática. Vamos fazer crescer missões em nossa igreja. Vamos fazer missões se enraizar pelo mundo, principalmente nesses países aonde a perseguição tem crescido. Amanhã pode ser 51 países que estão perseguindo. Pode ter mais um entrando na lista e pode ser um vizinho nosso. Isso se não formos nós. Então isso é uma coisa que mexe com todo mundo. Dê graças a Deus porque você pode sentar aqui na sua cadeirinha e louvar a Deus. Que você pode ouvir por X minutos alguém dizendo sobre missões para você. Porque se nós estamos em outro país, neste momento eu estaria sendo preso e provavelmente seria morto. Só que eu não ia sozinho, vocês todos iriam comigo. Entenderam a gravidade? Então é muito grave não podermos falar do nosso Deus em público e nem dentro de nossas casas. Porque se alguém ouvir, nós perderíamos a nossa liberdade. E é muito bom ser livre, né? Pena que nós não sabemos o que nós fazemos com a nossa liberdade. Então sirva a Deus. Faça missões. Use essa liberdade da melhor forma possível. Porque vai chegar um dia que você irá prestar conta de tudo aquilo que você fez aqui em prol do reino de Deus. E eu espero que você esteja com as mãos cheias, que o seu cesto esteja totalmente farto, que esteja transbordando, para que o seu galardão seja enorme. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.